Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então acesse o nosso e-mail e participe, visãoemdebate@ig.com.br. Este programa é uma realização exclusiva do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. E o sindicato oferece para você e para a sua família inúmeras oportunidades. Venha conhecer os projetos do sindicato, que está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 310. O telefone está aí no seu vídeo. É o 3651-7200. Ligue, se informe e conheça mais os projetos do sindicato. Projetos esses que também tem a Rádio Nova Difusora aqui de Osasco. 1540, você ouve, participa. Então, atento todos os sábados a partir das 11 da manhã, com a direção de Márcio Silva. Nós queremos agradecer também a Floristome, ela que tem ajudado a decorar o nosso estúdio. Se você tem dúvidas em decorar sua festa, seu baile de formatura, agora não tenha mais essas dúvidas. Acesse o site no www.floristome.com.br. Flores com qualidade agora tem nome, é Floristome. O tema do programa de hoje ainda continua a comemoração dos 40 anos da greve de 68. Os nossos dois convidados, o primeiro é Roque Aparecido, ele que hoje é coordenador de Relações Internacionais da Prefeitura de Osasco, mas na época ele foi secretário da Comissão de Fábrica da Cobrasma e também participou do movimento estudantil. Roque Aparecido, seja bem-vindo aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado e uma boa tarde a você e a todos os telespectadores. Temos também aqui o nosso convidado, Albertino Souza Oliva. Ele que foi advogado trabalhista na época, trabalhou também no Sindicato dos Químicos, teve também seu envolvimento na Frente Nacional do Trabalho e ainda antes da greve, ele foi chefe de RH da Cobrasma. Sr. Albertino, também seja bem-vindo aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por também ter aceito o nosso convite. É uma satisfação. Vamos começar o nosso programa fazendo a seguinte questão. Após os 40 anos da greve de 68, ainda hoje nós encontramos a falta de entendimento por parte dos empresários, que representam as empresas, com os trabalhadores. Por que isso acontece, na sua visão, Roque Aparecido ou Albertino, assim como preferir? Por favor. Não, veja, nós tivemos nesse período todo aí dos 40 anos, logo após a greve, o endurecimento da ditadura militar, onde os trabalhadores sofreram significativas perdas, tanto econômicas como sociais, como em termos de direitos. E o período pós-ditadura, por mais que o movimento sindical durante vários anos tenha tido lutas muito importantes, ainda não recuperou todos os direitos que tinha anteriormente e não conquistou muitos direitos pelos quais já vinha lutando de muito antes, como, por exemplo, a própria plena liberdade sindical, como a ratificação da Convenção 87 da OIT, que até hoje não se conquistou, né? Então, existe ainda problemas relativos à questão da autonomia sindical no Brasil, da democracia sindical no Brasil. Então, são direitos que ainda devem ser conquistados em termos de direitos sindicais, direitos coletivos. E, por outro lado, a própria cultura dominante no Brasil e que se fortaleceu significativamente no período da ditadura, faz com que muitos empresários tenham uma postura no interior das fábricas de uma férrea ditadura, certo? Impõe a sua vontade, não assegura direito de organização e luta aos trabalhadores. Nesse sentido, basicamente, as questões que estavam colocadas no período de 68, exceto o aspecto da ditadura militar, porque nesse sentido a sociedade brasileira conquistou a democracia política, os outros problemas continuam e, portanto, as lutas sindicais, as lutas dos trabalhadores também têm que continuar. Sr. Albertino, o senhor acredita que falta um diálogo entre o empresário hoje
e com relação aos trabalhadores? Eu vejo a coisa um pouco mais profunda. Essencialmente, todo o processo econômico é dominado pelo poder do dinheiro. A partir do momento em que a força do dinheiro está na mão do empresário, ele faz o que quer. Ele domina, inclusive, o governo. Nós sabemos que as lutas políticas têm sempre por trás um interesse econômico. E o empregador visa o lucro. E quanto maior o lucro, melhor. Ainda mais agora, com a globalização, em que existe um domínio do poder econômico financeiro, que é muito mais forte e capaz de dominar através do uso de empréstimos, de ações. Todo esse processo é motivador da pressão em cima dos trabalhadores. Não só no Brasil, no mundo inteiro. Isso acontece. Mas no Brasil é maior ainda por causa da nossa cultura. Nós não temos uma cultura de luta. Nós temos uma cultura de subserviência que veio do tempo do escravagismo, né? Então, a nossa história não ajuda a essa... E pegando o gancho do que o Roque falou, a Convenção 87, que trata da liberdade sindical, teve agora a manifestação da OAB fazendo uma propositura para a aprovação no Congresso. Vai ser discutido isso lá. A minha opinião é que vai ser uma luta muito dura, porque os sindicatos, de um modo geral, não são favoráveis a isso. Porque a liberdade sindical vai fazer com que a luta seja da base para cima, e não o domínio de grupos. Vocês perceberam que como é importante o papel do sindicato na vida do trabalhador. Sem realmente essa representação, os trabalhadores, no geral, ficam desassistidos, realmente ficam explorados, ficam à mercê dos seus direitos. Nós estamos recebendo em nossos estúdios Roque Aparecido e Albertino Souza Oliva, tratando o tema 40 anos da greve de 68. Você está gostando do nosso programa? Então acesse o nosso e-mail e participe. visãoemdebate@ig.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí. Pensou em capacitação profissional? Pensou no Colégio Cadem. Há 40 anos oferecendo os melhores cursos. Auxiliar em enfermagem e técnico em enfermagem. Enfermagem do trabalho. Técnico em banco de sangue e técnico em UTI. Colégio Cadem conta com professores altamente capacitados e equipamentos de ponta. Colégio Cadem há 40 anos oferecendo o melhor para você. Colégio Cadem na Avenida João Carlos da Silva Borges, número 260, Santo Amaro, São Paulo. www.colegiocadem.com.br. Viajar com a imaginação e presentear a quem você gosta é no Artesanato Eremim. Você encontra peças únicas com alto requinte confeccionadas por artesãos de todo o país. Presenteie a quem você gosta com imaginação. Venha nos conhecer. Estamos no Super Shopping Osasco, 2º piso. Telefone 3682-6512. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então acesse o nosso e-mail e participe. visãoemdebate@ig.com.br.
O tema do programa é sobre os 40 anos da greve de 68. Os nossos dois convidados é Roque Aparecido e o senhor Albertino Souza Oliva. Senhor Albertino, o seu envolvimento na greve de 68 era exclusivamente pessoal ou política, ou você tinha a sua própria filosofia? A minha participação foi mais no bastidor. Eu não participei da greve em si, porque a minha função era uma função de assessor, não era um ativista. E nessas condições, eu seguia uma proposta política não partidária, mas política de visão trabalhista, pensando na promoção do trabalhador para que ele viesse participar conscientemente do sindicato. A Frente Nacional do Trabalho tinha essa finalidade, tinha esse objetivo. E, principalmente, ela lutava para a instalação da comissão de fábrica. Roque, você pode dizer o mesmo, porque hoje você participa diretamente do secretariado daqui da Prefeitura de Osasco. Na época já existia esse interesse pela política, Roque? Veja, meu interesse pela política, de fato, começou propriamente em 64, quando da minha indignação frente ao golpe militar. E a partir daí que começou o meu envolvimento político, e tanto na Cobrasma, onde eu trabalhava naquele momento, como na escola onde eu estudava, os reflexos do golpe foram imediatos. A repressão que se desencadeou sobre o próprio movimento sindical, intervenção aqui no Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e em muitos sindicatos no Brasil, foram mais de 12 mil dirigentes sindicais que tiveram seu mandato cassado naquele momento, certo? Então foi contra isso e pela restauração da democracia que se deu mais fortemente o meu envolvimento, tanto no movimento sindical, na organização operária a nível das fábricas, quanto no movimento estudantil, como também na organização por bairros, em associações de bairros, certo? E o processo de desenvolvimento dessa luta contra a ditadura foi caminhando para um certo impasse, na medida em que a repressão foi se tornando cada vez maior. Veja você que aqui em Osasco, por exemplo, no dia que se deflagrou a greve, à noite as fábricas foram ocupadas, a cidade foi ocupada militarmente, certo? No dia 17 de julho, a gente amanheceu com a cidade ocupada militarmente. Entretanto, isso não intimidou os trabalhadores, tanto que, na manhã do dia 17, a Bromoveri parou também, a Braseixos parou, ainda já no dia 17, já com a cidade ocupada, certo? E nesse momento também a gente via que as próprias possibilidades de organização para lutar contra a ditadura se limitavam cada vez mais. E foi aí que se restou praticamente o caminho da clandestinidade e, na clandestinidade, buscar continuar a luta, e aí já através, inclusive, da luta armada, certo? Enfim, eu acho que foi um processo bastante difícil. Eu fui preso dia 18 de julho, aí é uma outra história, porque no dia eu consegui enganar a polícia política de São Paulo e consegui sair no mesmo dia, certo? Mas fui preso em fevereiro de 69, depois um irmão meu foi preso em julho de 69 e não teve a mesma sorte que eu fiquei 2 meses sendo torturado, e ele, nesse processo de tortura, não resistiu e veio a morrer. Que inclusive agora, dia 18 de julho, a gente vai ter a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República inaugurando um memorial aí no Largo de Osasco
ao companheiro Barreto, ao meu irmão João Domingues e ao Dorival Ferreira, que foram operários aqui de Osasco que morreram na luta contra a ditadura, certo? Bacana, só reforçando, então dia 18 de julho às 18 horas, memorial. No Largo de Osasco, Perfeito. vai estar sendo inaugurado um memorial aos companheiros que morreram na luta contra a ditadura. Legal, bacana, vamos prestigiar este momento tão sublime, tão importante da história do trabalhador. E já aproveitando um gancho, Roque, já que você citou que você foi preso, senhor Bertino, o senhor também foi preso na época? Na época, não. Eu fui preso em outras oportunidades, depois, em virtude da continuidade das atividades que eu desenvolvia. Certo. Mas na época eu não fui preso, pelo contrário, eu tinha liberdade para andar à vontade e com isso eu tive condições de poder agrupar o pessoal que sobrou no Sindicato dos Químicos. Porque uma das empresas que era da base dos químicos, a Barreto Keller, Certo. né, parou também, então deu motivo para que o sindicato participasse dessa continuidade da greve. Mas na verdade era, como o bombeiro faz, era simplesmente para Apagar o fogo. fazer o rescaldo, Certo. né, e lutar para conseguir que o pessoal que foi preso fosse solto e que aqueles que foram demitidos da Cobrasma sem direitos pudessem receber o seu direito. Só para encerrar, essa questão que o senhor acabou de citar. Qual era, então, a finalidade com que era se promovido essa mobilização para se mudar realmente o rumo da história do trabalhador? Eu acho que é um anseio de liberdade. Anseio de liberdade. Sempre que há opressão, sempre que há uma pressão, uma dominação, qualquer ser humano se revolta. Ainda que ele tenha aquele passado de submissão, etc., mas há sempre essa vontade de se insurgir, não para destruir, mas para libertar, né? Essa é, na minha maneira de ver, o que aconteceu. Perfeito. Estamos recebendo Albertino Souza Oliva, advogado trabalhista, na época Sindicato dos Químicos, e também participou da Frente Nacional do Trabalho e ainda foi chefe do RH da Cobrasma antes da greve de 68. Também estamos recebendo o Roque Aparecido, ele também participou do movimento estudantil da época, foi secretário da Comissão de Fábrica da Cobrasma e hoje ele é coordenador de Relações Internacionais da Prefeitura aqui da cidade de Osasco. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí. Clínica Veterinária Ana Carol. Não importa o tamanho, nem se late ou se mia. Na Clínica Veterinária Ana Carol, o seu melhor amigo é sempre recebido com o carinho do tamanho que ele merece. Profissionais altamente capacitados, produtos de qualidade. Um único consultório da região com banheira de acesso fácil e centro cirúrgico. Roupas e acessórios para deixá-lo ainda mais bonito. Creche ao ar livre para que ele possa brincar à vontade. E se você quiser, vamos buscá-lo na sua casa. Qual tratamento você daria ao amiguinho de todas as horas? Seu bichinho merece tudo de bom. Clínica Veterinária Ana Carol, Avenida Dionísia Alves Barreto, 431. Telefone 3699-7405. Viajar com a imaginação e presentear a quem você gosta é no Artesanato Eremim. Você encontra peças únicas com alto requinte confeccionadas por artesãos de todo o país. Presenteie a quem você gosta com imaginação. Venha nos conhecer. Estamos no Super Shopping Osasco, 2º piso. Telefone 3682-6512. Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate.
O tema do nosso programa de hoje é sobre os 40 anos da greve de 68. Senhor Albertino, qual era o envolvimento da igreja, especificamente a Igreja Católica, neste movimento? Não era de toda a igreja, porque É importante. em toda a sociedade você encontra quem é a favor dos trabalhadores e quem é contra. Seja em qualquer nível. A igreja da qual eu participava e fazia assim parte era a igreja do João 23. A igreja que seguia as encíclicas da Rerum Novarum e as encíclicas posteriores que lutavam ou indicavam o caminho para a luta em favor do crescimento da classe trabalhadora, contra as injustiças provocadas pelo capitalismo, que é, como eu já disse, essencialmente visa o lucro. O lucro é o fundamental para o capitalismo. E isso faz com que o trabalhador, o ser humano, seja colocado como objeto. E a gente lutava para que o ser humano, o trabalhador, fosse sujeito da história e não submetido a essa situação que ainda hoje permanece. Obscuro, mas permanece. Roque, o que você poderia comentar aí sobre o envolvimento das mulheres? Teve um papel fundamental, foi importante também nas decisões desta luta que foi o Movimento 68? Tá, antes só uma complementação rápida aí Por favor. no que o doutor Albertino estava falando, né, que na época nós tínhamos inclusive alguns padres operários, padres principalmente vindos da França, franceses, que estavam ali ombro a ombro junto com os operários nos locais de trabalho, dando a luta também. Então tinha diferentes aspectos da participação dos setores da igreja naquele movimento. Principalmente, né? Os padres progressistas, né? Claro. Quanto às mulheres, primeiro é importante dizer que nas fábricas metalúrgicas, naquele período, era muito pequeno o número de mulheres, apenas em alguns setores que tinha mulheres trabalhando, né? Entretanto, no caso da greve aqui, no dia 16 de julho de 68, também parou a indústria química Granada, onde a fábrica de fósforo, onde tinha principalmente mulheres. Então, teve também uma participação ativa, efetiva das mulheres naquele momento com a paralisação da Granada. E, por outro lado, um papel também muito importante que tiveram as mulheres foi principalmente esposas dos companheiros operários, que tiveram um papel importante na retaguarda do movimento. Na logística. Na logística do movimento, na solidariedade, na busca de apoio, companheiros que eram presos, então tinha que esconder outros companheiros para não ser presos, etc. Aí teve um papel muito importante, principalmente esposas de operários metalúrgicos. Agora, as operárias da Granada pararam no dia 16 às 11h30 da manhã, que era o horário de almoço, juntamente com os companheiros da Barreto Keller, foram em passeata para o sindicato, e no sindicato ficaram lá o dia todo, as companheiras ficaram lá até pelo menos o horário de expediente, porque muitas delas tinham que voltar para casa, porque tinham filhos, tinha que... Os afazeres de casa. Os afazeres de casa, não existe até dupla hoje. Jornada. Até hoje não existe uma divisão correta aí de trabalho doméstico, né? Não é reconhecido, Termina né? sobrando principalmente para a mulher, os homens ficam fazendo outras coisas enquanto as mulheres trabalham depois do trabalho normal, né? Então, muitas companheiras tiveram que sair, voltar para casa, outras
continuaram no sindicato. Inclusive, na época, a minha companheira, que era minha esposa, Ana Maria Gomes, era uma das que estava lá coordenando esse debate todo entre as companheiras operárias que tiveram a adesão enquanto grevistas, né? Então, o senhor citou toda essa... O senhor colocou bem aí essa parte, o senhor Albertino colocou bem essa visão do sindicato, da importância do movimento 68. Então, eu pergunto a vocês hoje, né, nos dias de hoje, o que poderia ser mudado na Constituição brasileira ao se tratar dos direitos do trabalhador, senhor Albertino? Eu acho que o fundamental é a liberdade sindical, para que a organização dos trabalhadores se faça de uma forma o mais livre possível. Hoje é todo mundo atrelado ao sistema econômico, enquanto que, se houver essa liberdade sindical, o sindicato vai se organizar do jeito que quiser. Não importa qual é a categoria que o trabalhador tenha, né? Ele pode se organizar, o motorista, o ferroviário, o bancário, pode ser tudo num sindicato só. E quanto maior a aproximação desse grupo, crescendo, mais força terá. Agora, o fundamental, no meu modo de ver, independe de mudança na Constituição, é a preparação do trabalhador na base. Ele tem que ser um trabalhador consciente, um cidadão consciente, para poder lutar pelos seus direitos. Se ele não for capaz de enfrentar a luta para maior conhecimento, maior participação, não vai adiantar nada. Vai sempre ser dominado por um grupo que quer usufruir. E só pegando um gancho da palavra do senhor, o senhor citou crescendo. Crescendo estamos nós aqui participando desse programa, vocês aí em casa, crescendo cada dia mais com essas histórias, com esse movimento de luta, realmente de vida, testemunho de vida, que esses militantes da época estão trazendo para nós. Nós somos privilegiados disso, de poder estar participando e ouvindo realmente essa história que ficou marcada aqui na cidade de Osasco. Infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer a presença dos nossos dois convidados, é uma pena, mas o tempo se esgotou. Roque Aparecido, que na época participava do movimento estudantil, foi secretário da Comissão de Fábrica da Cobrasma e hoje ele é coordenador de Relações Internacionais pela Prefeitura de Osasco, já estando o convite, ele estava voltando para falar um pouco mais dessa secretaria. Roque Aparecido, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado a você pelo convite e aos telespectadores todos que estão aqui nos ouvindo ainda. Com certeza nós também queremos aprender com os dias atuais e estamos procurando fazer isso. Tá certo. Queremos agradecer também ao nosso outro convidado, o ilustríssimo senhor Albertino Souza Oliva, advogado trabalhista, que na época trabalhou também no Sindicato dos Químicos, também na Frente Nacional do Trabalho, e ele é especialista em chefe de RH. Essa função ele desempenhou antes da greve de 68 pela empresa Cobrasma. Senhor Albertino, também seja muito obrigado, né, mais uma vez, e seja bem-vindo sempre aos nossos estúdios. Quem agradece sou eu, é uma oportunidade de ouro, a gente rememorar o que passou e mostrar exemplos capazes de galvanizar a população, o trabalhador de hoje, para que ele possa continuar lutando para ter dias melhores. E não tenha dúvida, o sindicato, eu falo do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região hoje, é muito sólido, é muito consolidado pelo trabalho eficaz que nós já citamos aqui, e que tem um trabalho muito importante na pessoa do Jorge Nazareno, graças a esse movimento 68 que dá esse reflexo, esse respaldo. Por isso que o sindicato está aí à sua disposição, então vai atrás, procure, eu tenho certeza que você vai ser bem atendido. Infelizmente, acabou o nosso tempo. Eu quero agradecer a presença, da sua presença em casa, por ter assistido o nosso programa, por ter dado esse bope para nós. Agora você já sabe, nós temos encontro marcado aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Através do nosso endereço eletrônico, você opina e participa. Então acesse o nosso e-mail, visãoemdebate@ig.com.br. Tenham todos uma ótima semana e eu te vejo no próximo programa. Tchau!